Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Belina, sou terapeuta de processamento generativo TRG e esse vídeo é para falar a respeito dos traços de caracteres, que são 5. São os esquizoides, são os orais, são os psicopatas, que não tem nada a ver com aquele psicopata que mata, que pratica atrocidades, não. São só traços de caráter que foram dados por cientista que fez essa descoberta e que a gente, ao falar, temos que respeitar, né, os nomes que foram dados. Os psicopatas, os masoca, que são os masoquistas, né? Também não quer dizer que é aquele que é o masoca que gosta de apanhar essas coisas, não tem nada a ver com isso, tá? Que é o banana, o homem banana, a mulher banana, você o traço de masoca, então não tem nada a ver com isso, tá bom? E tem também os rígidos, né? Bom, vamos lá, eu já gravei um vídeo anteriormente, falando a respeito, né, dos 5 traços de caráter, e esse vídeo eu quero falar a respeito dos 5 traços de caráter. Só que assim, eu quero falar daqueles que têm uma resistência em pedir ajuda. Aqueles que não gostam de pedir ajuda, que preferem, mesmo sabendo que aquilo não vai dar certo, que está muito, eles não pedem ajuda. Eles têm um orgulho muito grande. Pedir ajuda é como se dissesse assim, eu sou fraco, eu não dou conta, eu não dei conta. Então eles têm uma dificuldade muito grande em pedir ajuda. Por isso eles preferem, mesmo quebrar a cara, mas não pedir ajuda. Tem uma dificuldade muito grande. Então vamos lá, vamos começar pela melinização. Os esquizoides, a melinização é formada quando eles ainda estão no útero da mãe, né? Ali, na fase uterina, que são formadas as pessoas que têm traço de caráter esquizoide, que tem a esquizoidia. Então, essas pessoas costumam ser pessoas muito retraídas, pessoas tímidas, pessoas que não gostam muito de estar no meio de muitas pessoas, de aglomeração. São pessoas que gostam de ficar mais no seu mundinho, são pessoas sonhadoras, pessoas que gostam de estar no seu cantinho e assim elas são felizes. Tem pessoas que vê fora e imaginam, nossa, essa pessoa deve ser infeliz, ou essa pessoa deve ser uma pessoa muito triste, ou está depressiva, porque não é. Porque o esquizoide é isso mesmo, elas são pessoas que são assim, que funcionam dessa maneira. Porque assim, quando formou a melinização, como eu já falei antes, por que o esquizoide é assim? Porque muitas vezes, ou essa mãe na gestação não desejava ser mãe, talvez ela achava que estava cedo, não era o momento ainda, ou essa pessoa passou por momentos difíceis durante ali a gestação, a gravidez, por dificuldades, por muitas vezes não aceitação familiares, alguma situação, e ali quando a mãe passa por aquelas emoções que não foi legal, a criança sente, né, dentro do ventre da mãe, e ali a criança tem a se fechar, a se encolher com aquelas emoções que a mãe está sentindo que não é boa. Então, para o esquizoide, é como se o mundo não me quisesse, é como se o mundo me rejeitasse. Então por que eu vou sair? Então por isso que essas pessoas que têm o traço da esquizoidia são pessoas que estão muito fechadas, tá mais no cantinho delas, porque elas acham que se elas for fazer algo vai estar incomodando, vai estar atrapalhando, então elas preferem se fechar no seu mundinho, tá sempre no seu cantinho, no seu quarto, fazendo algo ali sozinho mesmo, consigo mesmo, ou viajando ali nos seus pensamentos, porque são pessoas também muito criativas, são pessoas inteligentes. E isso é ocorrido pelo fato da gestação da mãe ter passado por alguma situação que fez com que a criança sentisse esse sentimento de rejeição. Isso é a pessoa que tem o traço de caráter da esquizoidia, né, o esquizoide. Agora eu vou falar do oral. Já o oral a melinização do oral é formada quando ele é um bebezinho ainda, naquela fase da amamentação, e que a mãe está sempre ali com ele, ou quando o bebê ele chora, a mãe dá um leitinho, sempre que tá alguma coisinha a mãe tá ali, sempre dando uma coisinha para comer. Então pessoas do traço de caráter oral são pessoas que gostam muito de comer, são pessoas do formato do corpo
corpo mais fofinho, mais arredondado, tem um rosto arredondinho, mais arredondadozinho. E assim, são pessoas muito dóceis, são pessoas muito amáveis, pessoas que gostam de estar, ao contrário do esquizoide, que prefere estar sozinho no seu mundo, já o oral prefere estar em contato com pessoas. Quando ele não tem esse contato com pessoas, a pessoa com traço de caráter do oral se sente muito triste, eles não gostam, eles gostam de falar demais, são pessoas comunicativas, gostam de se comunicar, gostam de estar ali em rodas de amigos, são aquelas pessoas que gostam de abraçar e são pessoas muito gostosas de estar perto. Essas são as pessoas de traço de caráter do oral, porque o oral sempre teve isso. E a dor do oral, a tristeza do oral é o sentimento de abandono. O oral gosta tanto de estar entre pessoas e com pessoas, porque quando alguém sai ou vai embora, ou ele se sente muito abandonado, ele tem medo. E muitas vezes, pelo fato da pessoa que tem esse traço pensar e ter muito medo dessas coisas acontecer, acaba de fato acontecendo, que como a gente é como um imã, né? A gente atrai, a gente vibra energia, que a gente acaba atraindo essas coisas pra gente, essas situações para as nossas vidas. E você tá muito bem com pessoas e pessoas têm que ir embora, mudar de cidade ou de lugar, e você se sentir meio abandonado, sabe? Se sentir sozinho. Isso é muito triste. O oral, pelo fato dele gostar muito de falar, de se comunicar, e quando ele na família ele gosta de falar, ele gosta que a pessoa olha pra ele. Se você falar com oral e a pessoa oral estiver falando com você e você estiver desviando, olhar pra lá, pra cá, e não dar ali atenção e ele perceber que você não tá dando a devida atenção pra ele sofre muito. Porque isso é uma dor muito grande para os oral. Eles gostam de ter a atenção das pessoas, assim como eles são atenciosos, eles gostam de se doar também. São aquelas pessoas que são muito... Ela não teve o devido cuidado do oral, que é o oral do cheio, costumo falar, né? O oral cheio e o da falta, que é aquele oral que foi muito... Tudo que chorava, a mamãe ia lá, dava uma comidinha, dava uma coisinha, estava sempre ali. Às vezes estava chorando por causa de uma coisinha que estava incomodando, a mãe pensava que era comida, uma mamadeirinha. Já tem aquele oral que não teve todos esses cuidados, assim, não recebeu tudo isso. Então, aquele que tem aquele olhar, se você vê aquelas pessoas que tem aquela falta no olhar, aquela meia melancolia, esses aí são os orais da falta. Então, assim, já é ao contrário. Mas são pessoas do mesmo jeito, falantes, são pessoas que gostam de se comunicar, que gostam de estar perto de pessoas, que gostam de abraço, que gostam de estar junto. Ao contrário do esquizoide. O esquizoide já não gosta muito de abraço. O esquizoide são aquelas pessoas mais, digamos que mais frias. Pessoas que falam que, pessoas... Ai, fulano é tão frio, eu não gosto, que abraça, não gosto. Não, é porque o jeitinho dele é assim. Por ele ter essa sensação de que o mundo o rejeita, de que, eu não quero incomodar. Então, assim, quando as pessoas abraçam, eles não são muito de gostar de abraço, de toque, não. Então, a gente tem, quando você tem esse conhecimento de cada traço de caráter, você começa a respeitar aquela pessoa daquela maneira. Como aquela pessoa funciona, como aquela pessoa age, do jeito que aquela pessoa é. E assim, eu falei do oral, né, que é do esquizoide, do oral do cheio, da falta, que tem, só que o oral da falta tem o olhar mais com falta. E as pessoas, e os psicopatas, são pessoas que são muito... A melanização foi formada naquela fase de fazer gracinha, sabe aquela criança que quando... chega os amigos, os pais falam, meu filho faz isso, aquilo, e depois quando a criança faz, meu Deus, e todo mundo aplaude, e aquela criancinha gosta e faz mais coisas. Tem aqueles também que muitas vezes quando o pai fala que faz algo, quando vai pra fazer na frente ali do convidado ali, a criança meio que retrai, não consegue fazer nada e não faz nada. Mas a melanização da pessoa que tem um traço de caráter da psicopatia são essas pessoas que são pessoas ágeis, aquelas pessoas que começam a andar, fazer gracinha, brincadeira, tá sempre articulando, pegando aqui, ali, que a gente tem que ter todo aquele cuidado, tomar desses negócios, porque são crianças que são essa fase. Então, essa é a fase da melanização das pessoas que têm um traço de caráter do psicopata, da psicopatia. O que não quer dizer que são pessoas más, mas são pessoas que são muito ágeis, são pessoas que sabem lidar com situações de negócio, de negociação, são pessoas boas para resolver problemas ali, sabe? De estar buscando soluções ali. Então são pessoas que são boas de se conviver, são pessoas práticas, são pessoas assim que
Você precisa de algo, daqui a pouco ele vai ali, ele consegue ter uma ideia, ele consegue... São pessoas com alma e espírito de liderança. Ó. O psíquico, ele gosta de liderar, a coisa dele é liderar. Porque assim, ele estando no controle da situação, para ele está confortável. Você quer ver uma pessoa com traço de caráter psíquico ficar na dor, na tristeza, é ele sentir que alguém está o manipulando, ou que ele não está ali com a coordenação em mão, que ele não está ali, sabe, à frente das coisas. Isso deixa uma pessoa com esse traço de caráter muito triste e eles não gostam, porque o negócio dele é liderar, é estar sempre à frente, é resolver problemas, sabe, encontrar saída. Eles são muito assim, são muito ágeis, são pessoas muito inteligentíssimas e ágeis. Essas são as pessoas do traço de caráter da psicopatia, como eu já falei, da delirização, que foi formada na PASO. Eles são assim, até pelo fato que o psíquico ele age dessa maneira, até pelo fato de quando eles eram criança, como eu já falei, de fazer gracinha e todo mundo aplaudir, ele tem em mente que ele só é bom, ele só é reconhecido quando ele faz algo para os outros. Quando ele dá algo para alguém, aí ele é aplaudido, ele é visto. Então por isso que ele está sempre ali, sabe? Que ele sabe que a vida é sempre uma troca. Eu quero algo, eu faço uma gracinha, todo mundo aplaude, ai, dá um docinho, ai, nossa, dá um abraço, um beijo. E assim, e aí na cabeça da pessoa com esse traço de caráter da psicopatia, é como elas, pelo fato de sempre, se eu faço algo, eu sou aplaudido. Se eu dou algo, eu recebo um abraço. Então na cabecinha deles, eles crescem, são pessoas que acham que tipo assim, as pessoas não gostam de mim, elas gostam do que eu faço para elas, do que eu dou para elas. Então se eu faço isso, eu vou ter aquilo. E se eu não fazer, então assim, eu não vou ter. E eles também são pessoas que não gostam de estar em dívida com ninguém. Dívida para ele é horrível. Então eles preferem, sabe, se alguém me deu algo, eu tenho que dar algo também em volta, porque a vida é assim, por mais que alguém faça algo para ele de bom grado, de boa vontade, porque quer dar, mas na cabeça dele a pessoa ainda vai ter a cobrança, a pessoa vai criar outro. Na cabeça dele a pessoa ele não fez porque quis fazer, ele é como uma troca, a pessoa me deu e vai querer algo de volta. O que será que essa pessoa vai querer? O que será? Será que vai ser assim no mesmo valor ou eu vou ter que dar a mais? Então eles não gostam muito dessa coisa de alguém fazer algo, eles já ficam assim com o pé atrás, já na defensiva, já desconfiado, pensando com alguma coisa essa pessoa vai querer ou alguma coisa eu vou ter que dar para essa pessoa. E eles, por isso eles não gostam muito dessas situações. Então, e essas são as pessoas que têm o traço de caráter da psicopatia. E agora vamos para o traço do masoca. Né? Os masoquistas já são pessoas que a melanização do masoca foi feita naquela parte do desfraude ali, né? E quando muitas vezes não conseguiam segurar o xixi, então eles se sentiam muito vergonha pelo fato de fazer ali o xixi na roupa, às vezes a mãe dá uma bronca, você fez isso. Então são pessoas assim, a melanização do masoca é formado nessa fase do desfraude, aquela fase que eles não conseguem segurar, né, xixi, cocô, né, e aí é um momento que para eles, e a dor do masoca é da humilhação. Quando não dava tempo deles ir no banheiro e acabavam fazendo a roupa e que a mãe, o pai, o tio, o avô repreendia ali, nossa, você fez. Então isso para eles é uma humilhação muito grande, eles se sentiam humilhados. Então eles são pessoas do traço de caráter que têm muito medo de ser humilhados. São pessoas que têm muito medo do desconhecido, são pessoas muito inseguras. São pessoas que também são muito pra dentro, são pessoas que não é muito de pôr, sabe? São pessoas de carregar muito peso, são pessoas que guardam, não são pessoas de pôr pra fora. A pessoa com esse traço de caráter. E muitas vezes isso é muito prejudicial para essas pessoas, porque pelo fato deles terem medo da humilhação, eles preferem não arriscar. Fazer coisas desconhecidas, fazer coisas que ele não sabe que aquilo ali vai dar certo, que aquilo ali já tá tudo certo, tudo seguro. Eles são muito, eles gostam das coisas seguro, pé no chão, eles não gostam de nada que esteja, será que vai dar certo? Não, isso para eles não funciona. Eles gostam das coisas que é certo, é tanto que eles não gostam de fazer algo, como eu já falei, algo novo. Eles preferem muito, eles são pessoas que gostam de rotineiras, que gostam muito de rotina, porque é algo que eles já conhecem,
é um território que ele sabe como funciona. Então, por isso, para a pessoa do traço masoca, quanto mais algo que ele, lugares, situações, pessoas que ele já conhece, que ele sabe ali como é que é. Por exemplo, se eu fazer uma viagem, o masoca for fazer uma viagem, ele antes, 6 meses de antecedência, ele já ali já programou tudo, já tá vendo lugares, já tá, sabe, tudo organizado. São pessoas muito organizadas, são pessoas ali que dá conta assim de planilhas, as coisinhas deles é tudo ali, sabe? Um armário de um masoca é tudo organizadinho. Eles são muito organizados, são pessoas muito protetoras também. São pessoas que nunca vão te deixar na mão, são pessoas responsáveis, que muito bom de você conviver, porque são pessoas que têm um coração muito bom, um coração muito grande, são pessoas que tá ali, sabe? Você nunca vai se sentir sozinho se você tiver uma pessoa com esse traço de caráter de masoca, porque eles são muito companheiros, são parceiros mesmo, estão ali do lado para tudo que você pedir. Só que o que ele não gosta é do desconhecido. Se você for mandar ele ir no mercado alguma coisa, você tem que mandar ele trazer especificamente aquilo, porque se ele tiver que trazer, tiver várias opções, ele vai ficar na dúvida. Então ele gosta de, para não ter erro, não ter que voltar lá, então ele prefere que tudo dá escritozinho ali, para ele trazer as coisas tudo certinho ali, para não ter erro, para não ter que voltar lá. Então são pessoas também muito inseguras, são pessoas inseguras demais, que não conseguem reconhecer o valor que elas têm, a grandeza delas. Então por isso elas estão sempre se colocando a menos que os outros, sabe? São aquelas pessoas muito tímidas também, timidez demais, tímidas, até que vocês não têm noção o quanto que o masoca é tímido. Eles têm muito medo da humilhação, de fazer algo e alguém ter que chamar a atenção do masoca. Meu Deus, pro masoca é o fim do mundo alguém chamar a atenção dele, porque ele não gosta, ele já procura fazer as coisas ali tudo certinho, alinhadinho, confere aquela lista, aquele trabalho mais de não sei quantas vezes para ver que tá tudo certinho, porque eles não gostam de ser chamados a atenção. Isso para eles é uma dor muito grande, a dor da humilhação, é a dor de, sabe? Então assim, são pessoas que é muito boa de se lidar, mas eles são muito inseguros com eles mesmos, eles não reconhecem o potencial que eles têm, eles não conseguem valorizar esse potencial que eles têm. E os masoca têm um formato do corpo muito quadrado, né? São aquelas pessoas do rosto mais quadrado, né? O formato do corpo também mais quadrada, são aquelas pessoas que pisam mais forte. Essas pessoas têm um traço de caráter do masoquista. O bumbum já é mais pra dentro, também mais batido. São traços de caráter de pessoas que têm esse traço que são masoquistas. Já os psicopatas, que eu não falei os traços do corpo, já tem um corpo mais triangular. Tanto aquele rosto mais compridinho, né, que tem aquele triângulozinho, ou o formato do corpo aqui assim são triângulo. Já os orais são os fofinhos, né, os mais gordinhos, os rostos arredondinhos. Às vezes não tem um corpo mais gordinho, mas tem um rosto mais arredondadinho, mais gordinho, mais redondinho. E os esquizoides são aqueles mais magrelinhos. Então essas pessoas são pessoas do corpo assim mais retinho, são pessoas do traço de caráter da esquizoide. E no rosto tem a testa maior, tem aqueles olhos mais redondos, né, mais esbugalhadinho um pouquinho assim, né, mais soltado um pouco. Nem todos, né, mas alguns. E usa, não é que gosta, tem a necessidade de usar óculos e acaba tendo que usar o óculos de grau, pelo fato de aquele óculos servir como uma barreira entre ele e o mundo, entre ele e as outras pessoas. Ele é como se fosse algo uma proteção para a pessoa que tem um traço de caráter da esquizoidia. E agora vamos para o quinto e último, que são os rígidos. O corpo dos rígidos, o formato, já é aquele corpo violão. É aquelas pessoas do corpo mais definido, que tem aqueles bumbums arredondados, mais arrebitados. Os rígidos é formado a melanização na parte genitália. Aquela fase quando a criança já vê o mundo como pares, como casais, né? Sempre ela olha, ela vê, ela observa que o pai tem a mãe, o tio tem a tia. E aí é esse momento da percepção dessa criança, né? Que do mundo ser impar, sempre impar. E aí aquela criança, nesse momento quando ela percebe, tem essa percepção, ela imagina, bom, o mundo, todo mundo tem um par. Não que ela fala com essas palavras, mas na cabecinha daquela criança.
Já que todo mundo tem um par, eu também tenho que ter o meu par. E pelo fato de eu procurar um par, um desconhecido, meu pai é o meu papai. Se for uma menina, ela vai dizer, o meu par vai ser o meu papai. Porque ele gosta de mim, ele me dá beijinho quando vai dormir, ele cuida de mim, então o papai é o meu par. Ou se for um menino, o par dele é a minha mãe mamãe é o meu par. E ela gosta de mim e vice-versa, né? Então, e aí na cabecinha deles, é como se o pai ou a mãe fosse o par deles. E aí por isso que a pessoa do traço de caráter, a gente costuma falar que são pessoas que gostam muito, não é nem que gosta, que vivem muito triângulos amorosos, triângulos na vida. Porque assim, pelo fato dela ou dele, o par ser o pai ou a mãe, e ali então tem um triângulo ali, né? Pai, mãe e eu, né? A colocação ali na cabeça daquela criança, naquela milenização ali, da formação daquela criança que tem um traço de caráter de rígido. E aí, pelo fato do pai ser o par dela ou a mãe, só que quando à noite o pai vai dormir com a mãe, dá só um beijinho nele ou nela, e aí na cabeça dele é como se ele tivesse sido traído. Ou seja, então a minha mãe é melhor do que eu, o meu pai prefere estar com a minha mãe, ou a minha mãe prefere estar com o meu pai. E assim, a dor dessa pessoa que tem um traço de caráter da rigidez é a ser traído, ser trocado por alguém melhor do que ele. Porque na cabeça dele sempre alguém vai ser melhor do que ele. Então por isso que a pessoa com traço de caráter rígido desenvolveu esse corpo mais violão, sabe? Pelo fato dela ter sido trocada, para que ela nunca mais seja trocada, ou se um dia, ou se nesse triângulo ela tiver que ser escolhido alguém, que ela seja a escolhida e não o outro, entendeu? E por isso que as pessoas do traço de caráter rígido são pessoas muito competitivas, são pessoas determinadas, porque elas gostam, isso para elas é como uma adrenalina, de ter que estar competindo sempre, de ter que estar, sabe, sempre indo ali para poder estar sempre sendo o melhor ali. Então, a pessoa com esse traço de caráter da rigidez são pessoas muito competitivas mesmo. Então, eles o medo deles é que alguém seja melhor que eles, ou de serem trocados por alguém melhor que eles. E são pessoas também muito ágeis, são pessoas muito esforçadas, são pessoas determinadas, são pessoas assim, se ela tiver que fazer, digamos, uma mãe tem que fazer uma festa de aniversário de um filho, nossa, ela vai virar a noite ali fazendo os docinhos, as lembrancinhas, para que tudo saia perfeito, tudo lindo. Mas ela tem essa determinação, esse foco para fazer algo. Se ela começa a fazer algo, ela vai fazer bem feito e ela vai até o final, e ela faz. Então a pessoa o rígido tem muito isso. São pessoas muito amáveis também, são pessoas calorosas, são pessoas que gostam de se comunicar, são pessoas que gostam de estar com pessoas. Por isso o rígido, ele não gosta muito de pedir ajuda. Lembra que eu falei dos traços de caráter que tem dificuldade no início do vídeo? Era até sobre isso. Que pessoas que têm dificuldade em pedir ajuda, e esses são o rígido. Os rígidos, eles têm dificuldade de pedir ajuda, porque se ele pedir ajuda é como se ele não desse conta, é como se ele fosse um fraco. Então ele não gosta muito de pedir ajuda, ele prefere quebrar a cara do que pedir ajuda. Outro traço também que não gosta muito de pedir ajuda são os masocas. Os masocas também, eles não gostam muito de pedir ajuda. Mas entre o masoca e o rígido, o masoca tem menos dificuldade, o rígido já tem mais. Porque o masoca, ao invés dele fazer algo, ele tem que fazer 2 vezes, ele prefere perguntar, poder fazer ele certinho para não ter que mandar ele fazer novamente, do que ele não pedir ajuda. Mas ele também tem uma certa dificuldade de pedir ajuda, é como se fosse impotente ali, como ele não tivesse dado conta, e por ele não dar conta, ele se sentiu humilhado. Então isso também, o masoca tem essa dificuldade. Os esquizoides
também, só que os esquizoides de todos, ele é o menos. Já os esquizoides, ele não tem dificuldade em pedir ajuda. Se ele tiver que pedir ajuda, ele vai pedir ajuda, para ele não tem problema. Então assim, ele não tem já muita dificuldade. De todos é o que tem menos. É o esquizoide e os oral. O oral também. O oral, eles não têm medo de pedir ajuda. Se eles precisarem de pedir ajuda, eles vão pedir ajuda mesmo. Eles vão se comunicar, vai dizer: eu não consigo, eu não dou conta disso, me ajuda. Então, os oral e os esquizoides são as pessoas que têm menos dificuldade de pedir ajuda. Já os que têm mais dificuldade de pedir ajuda é os rígidos, os psicopatas, né? E os masoca. Masoca e psicopata também é assim, porque como os psicopatas são pessoas que, pelo fato deles ter essa mentalidade muito de troca, de fazer algo, então às vezes para ele não tem muita dificuldade, porque pelo fato dele ter essa mentalidade de sempre fazer algo, eu faço algo por você, você faz por mim, eu te dou, então assim, se ele tiver que pedir ajuda, eu vou pedir, porque aí ou a pessoa está devendo alguma coisa para ele ali, algum favor, ou depois, então para ele isso já não tem muito assim, porque ele leva para esse lado ali, do troca, então para ele já é menos dificultoso também. E para o vídeo ficou longo, enorme, mas para quem gostou, deixa aquele joinha, compartilha. E é isso. Se você gostou mais de conteúdos assim, você me fala, vocês colocam no comentário e eu vou fazer mais vídeos sobre os traços de caracteres. E de preferência que seja um por vez, porque assim dá para explicar com mais precisão de cada traço de caráter. Que aí você olha para a pessoa, você já sabe como é que aquela pessoa funciona, pelo simples traço de caráter. De você olhar aquela pessoa e ver aqueles traços ali marcados naquela pessoa, saber, bom, essa pessoa não gosta disso, essa pessoa é mais assim, aquela pessoa já é mais ousada, aquela pessoa já tem aquela maneira de agir daquele jeito, aquela já é mais pra dentro, aquela já é mais tímida. E ali você consegue olhar para a pessoa e já ter essa percepção de como que aquela pessoa funciona, e ali você consegue lidar melhor com aquela pessoa, entendeu? Então, para quem gostou, deixa aquele joinha, gratidão, tamo junto, e quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Beijão!